tarde, 12:18, Litoral Notícias está entrando no ar. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. Tempo bom no litoral do Paraná nesse momento, o sol aparece, choveu pela manhã e o Litoral Notícias está começando com a produção e apresentação de Elísio Júnior, participação de Ciro Gimenez, Valdinei Garcia e João Ricardo. Na live, a direção das imagens é de Endrel Augusto. Vamos entrando no ar então com o nosso Litoral Notícias nesta quinta-feira, início de final de semana. Litoral Notícias. Uma boa tarde para você, 12:18, e para iniciar o nosso Litoral Notícias, claro, a gente traz para você a previsão do tempo e também as condições das estradas nesta quinta-feira, hora do seu almoço. Para você uma ótima tarde, uma boa quinta-feira. Você que está no Facebook nos acompanhando, já vê na tela a previsão do tempo que traz para Paranaguá 27 de máxima, 19 de mínima, em Matinhos 26 de máxima, 19 de mínima. Você repara que Paranaguá, Matinhos e Guaratuba, expectativa de chuva, né? Em Guaratuba, 26 de máxima e 18 de mínima. Em Pontal do Paraná, não deve chover, 27 de máxima e 21 de mínima. Continuando a previsão do tempo para você no rádio e na internet, Antonina com 26 de máxima e 17 de mínima, Morretes com 26 de máxima e 16 de mínima e em Guaraqueçaba, 27 de máxima, 18 graus de mínima. Previsão do tempo aqui no Litoral Notícias, que está começando, entrando no ar na sua quinta-feira. E de imediato vamos para as estradas. Você que está na live do Facebook, vê imagens, descida da Serra, região de Morretes, movimentação bem tranquila nesse momento. Você que está no rádio nos acompanhando, obrigado pela sua companhia. Aí já é o novo viaduto, né? O viaduto Deputado Nelson Bufara, ali no Samambaia, também com movimentação bem tranquila neste momento. A praça de pedágio também tem movimentação tranquila, não tem nem filas neste momento. É o movimento na BR-277 e nas rodovias que cortam o litoral. Aí, para você que está na live, a PR-407, Estrada das Praias, também bem tranquila, a região do Vale do Sol, do Jardim Esperança. E aí, a região ali do Jardim Iguaçu, próximo ao pátio de triagem, você também vê na tela do Facebook da Litoral Sul, movimentação bem tranquila. Previsão do tempo, condições das estradas, lembrando que faltam 278 dias para o fim de 2021. Litoral Notícias está no ar e a partir de agora vamos bem informar você. Litoral Notícias. 12:20, muitas informações a partir de agora aqui na Litoral Sul 95,9, inclusive já de imediato nós vamos conversar com a deputada federal Aline Sleutz, ela que é do PSL, vai trazer informações importantes também para o nosso litoral do Paraná, ela que é líder do governo, né? Vai trazer aí informações muito importantes. A deputada Aline Sleutz já está conosco via Skype, direto de Brasília. Agora, 12:21 na sua Litoral Sul, 12:21. A deputada Aline Sleutz já está conosco, deputada federal pelo PSL, líder do governo. Primeiramente, quero saudar a deputada que nos atende aqui na Rádio Litoral Sul FM de Paranaguá, nesta tarde de quinta-feira no Litoral Notícias. Olá, deputada Aline, boa tarde, obrigado por nos atender. Vamos bater um papo bem interessante, com muitas notícias boas também para o nosso litoral do Paraná. Boa tarde, deputada. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, poder participar aí desse bate-papo, trazendo informação, trazendo um pouquinho do nosso trabalho aqui em Brasília. Um grande abraço a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Deputada, temos aqui uma pauta com a senhora nesta quinta-feira, primeiro falando da presidência da Comissão de Agricultura, qual que é a importância de estar à frente desta pasta tão importante, né, aqui para o nosso país. Olha, eu estou muito feliz, sem dúvida alguma, um resumo de tudo que eu fiz nesses 2 anos, do trabalho de fortalecimento, de convencimento, do meu conhecimento do agro, e eu fico feliz porque eu sou a primeira mulher a estar nesta posição como presidente da Comissão da Agricultura. E além disso, que eu acho que não é por ser mulher, é por ser uma pessoa ligada ao agro que é tão importante para o estado do Paraná, e hoje nós temos aí a condição de alavancar, de discutir, de votar e de colocar realmente esta pauta, que é o motor
né, da economia brasileira. O agro hoje é ferramenta fundamental na economia do nosso país. Então, eu tenho, assim, o orgulho, a honra de estar representando o nosso povo paranaense, representando o agro brasileiro. Estamos conversando com a deputada federal Aline Sleutz, ela que é do PSL, está conosco ao vivo no Litoral Notícias, aqui na Rádio Litoral Sul, para todo o litoral do Paraná e também todo o Brasil e o mundo pela internet. Deputada, projetos importantes também que serão votados na comissão. Quero que a senhora fale sobre esses projetos importantes para todos que serão votados aí nos próximos dias nesta comissão que a senhora vai trazer para nós a informação. Bom, nós temos mais de 150 projetos hoje tramitando na Comissão da Agricultura. Nós tivemos um ano improdutivo. Ano passado foi um ano que nós não tivemos a comissão, né, nem a de Agricultura, nenhuma outra, a não ser a Comissão de Enfrentamento ao Covid. E isso causou aí um déficit de votação e hoje a gente tem que correr atrás, né? Eu tenho aí 8 meses neste ano para fazer o serviço de 2. Mas eu podia aqui registrar como mais importante alguns temas, como a regularização fundiária, licenciamento ambiental, defensivos agrícolas, que estes projetos já têm, inclusive, uma estrada longa aqui na casa, discussões, comissões já trabalhadas, relatorias. Então, ontem estive, inclusive, já conversando com vários deputados do setor, na segunda, junto com o presidente Lira, ontem estive com o presidente Bolsonaro, também estivemos em Santa Catarina e também no Paraná, em Foz do Iguaçu, tratamos também da importância do agro e da votação dessas pautas significativas. E eu acredito que se nós votássemos este ano apenas estes 3 tópicos, já seria de suma importância para o desenvolvimento, para o posicionamento deste setor que é crucial na máquina econômica do nosso país. Agora 12:26, estamos com a deputada federal Aline Sleutz, ela que é do PSL, é de Castro aqui, né? Região do Paraná, próximo aqui a Paranaguá, região dos Campos Gerais. Deputada, eu quero que a senhora fale sobre esta sua vice-liderança do governo no Congresso Nacional. Qual que é a importância que tem para a senhora na sua carreira política e o estado do Paraná tendo a senhora como representante direta aí do nosso governo federal? Bom, desde que cheguei aqui em Brasília, né, a gente começou um grande trabalho de conhecer e ser conhecida. Eu venho de uma história de vereadora dentro da minha cidade e a realidade de um trabalho de vereador é muito diferente, é muito distinto da realidade de um deputado federal. A nossa atuação é muito grande e as nossas responsabilidades também são. Quando eu cheguei em Brasília, eu era conhecida apenas na minha cidade, um pouco na minha região, porque eu tinha sido candidata a deputada estadual também, numa eleição anterior. Mas, chegando aqui, eu comecei um trabalho de me apresentar, fortalecer o meu nome, as minhas bandeiras, e foi, graças a Deus, conquistando os espaços. Primeiro foi na Frente Parlamentar da Agricultura, com uma função na diretoria. Depois tive a oportunidade de ser vice-líder do governo na Câmara. Então nós temos os vice-líderes aqui na Câmara, que são as pessoas que discutem as matérias dentro do parâmetro Câmara Federal. E nós temos os vice-líderes do Congresso, que é a função que eu estou escalada nesse momento, que é uma função, vamos dizer assim, prioritária na discussão dos vetos e na discussão das medidas provisórias. Então, aquelas pautas que o governo, ao ser votado na Câmara, ser votado no Senado, segue para a sanção ou não do presidente Bolsonaro, quando há vetos, somos nós, os vice-líderes do Congresso, que trabalhamos na discussão desses temas e na manutenção ou derrubada dos vetos do governo. Então, é um trabalho árduo, difícil, porque, veja bem, a partir do momento que a gente vota, tem toda uma sensibilização por parte dos 513 deputados, dos 81 senadores. E quando vem o veto, é uma
desconstrução, é um choque, como quem diz, olha, peraí, vocês votaram algo que não pode porque não tem recurso, ou não pode porque tem algo que vai causar algum problema jurídico ou de prestação de contas do governo federal, e aí nós temos que começar de novo o trabalho, a discussão em cima daquela pauta, para ver se a gente mantém ou não esse veto do presidente. Então é um trabalho duro, difícil, mas que precisa ser feito com eficiência e com velocidade, inclusive, porque tem prazos. E a questão das medidas provisórias, né, que são as leis aí que o governo manda para o Congresso. Muitas delas são, assim, também de urgência, caráter de urgência, então não dá tempo de montar um projeto de lei para ser discutido nas comissões, para ser votado, para ser definido. Então, vem a medida provisória. Olha, a gente precisa resolver este ponto nesse momento. E aí, ela tem ali os seus 90 dias de trâmite para que a gente possa, evidentemente, votar ou não a medida. Muitas delas, inclusive, se transformam depois em projetos de lei, caso elas caduquem, caso elas não sejam votadas naquele período. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é essa consagração do trabalho que a gente tem feito em Brasília, do reconhecimento por parte do presidente Bolsonaro, por parte dos nossos ministros. Eu vejo que hoje o povo paranaense pode ficar feliz e tranquilo que tem uma porta-voz aqui em Brasília, tem uma mulher que está sendo ouvida e que tem conquistado espaços significativos na política nacional, como é o caso da Comissão da Agricultura, como é o caso da vice-liderança do Congresso, e todas as reuniões a gente tem conseguido avançar em pautas positivas para o estado do Paraná. Hoje eu atendo 150 municípios, dentre eles os municípios do litoral. Também tenho muitos municípios na região noroeste do estado, no norte, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Então, veja que o trabalho da gente não é fácil. Eu passo de segunda a quinta aqui em Brasília, defendendo os interesses do agro, os interesses do povo paranaense, os interesses dos nossos prefeitos e vereadores. Inclusive, quero aqui registrar o meu carinho a todos os nossos prefeitos e vereadores do litoral, em especial meu amigo Justus, que a gente sempre está falando no WhatsApp, mandando recursos, a todos os nossos vereadores que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, a minha assessoria, o Quinhas, que sempre está aí predisposto a atender e falar com todos os municípios, e tenho certeza que a gente vai avançar muito mais ainda este ano. 12:31, deputada federal Aline Sleudes, eu quero que a senhora fale justamente sobre esse último ponto que a senhora tocou. A senhora é uma mulher, né, ocupando um cargo tão importante na política nacional, vice-líder do governo, deputada federal, né, numa ascensão na sua carreira. Tivemos o mês da mulher agora em março. Quero que a senhora fale também pro público feminino, que na política ainda é uma minoria, né, deputada? A gente torce para que mais mulheres se envolvam na política, sejam eleitas, conquistem o seu espaço. Quero que a senhora fale sobre a importância para as mulheres desse seu cargo ocupado, uma deputada federal muito bem votada aqui na região do estado do Paraná, de Castro, e em outras regiões também do estado, tanto que foi eleita e ocupando esses cargos tão importantes na política nacional. Bom, eu sempre falo aqui em Brasília, nós somos hoje em 78 deputadas federais, então um pouquinho, 15% mais ou menos. Eu tenho batido na tecla de que não adianta a gente ficar só brigando por cotas ou por vantagens por ser mulher. Nós temos que provar a nossa habilidade, a nossa condição técnica, a nossa função política e mostrar, é claro, que a gente veio para fazer a diferença, indiferente de sexo, indiferente dessa situação de cota. Para mim, mostrar para as mulheres que a gente pode estar onde nós quisermos, esta é a minha prioridade. Se você, mulher que está me vendo, me ouvindo nesse momento, se você é dona de casa e você está feliz com o teu trabalho, cuidando dos seus filhos, zelando pela sua casa, cuidando do seu esposo, e isso te traz satisfação e alegria, continue. Minha mãe é uma pessoa do lar, minha mãe esteve a vida toda, né, ao lado, colaborando conosco, com seus filhos, com a nossa educação, com os cuidados do zelo da casa, do meu pai, a ajuda, né, dos trabalhos do meu pai, e eu vejo quanto foi importante isso. Se você, mulher que está me ouvindo nesse momento, você gosta de trabalhar fora,
indiferente de qual profissão você escolheu. Você pode ser uma secretária, você pode ser uma gari, você pode ser uma prefeita, pode ser uma vereadora, pode ser uma autônoma, pode ser uma manicure, pode ser o que você quiser. Você faça sempre o seu melhor. Você mostre para as pessoas que estão ao seu lado, para a sua família, seja exemplo para os seus filhos, para os seus familiares, de que você, onde estiver, estará fazendo o seu melhor. E é isso que eu faço aqui, todos os dias em Brasília. Eu faço o meu melhor. Acordo muito cedo, começo meus eventos, meus trabalhos, minhas agendas cerca de 8 da manhã. Todos os dias eu trabalho até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, para dar conta de todas as agendas, de todos os compromissos, que não são poucos, são centenas de reuniões durante a semana, através das comissões, das frentes, das reuniões com o governo, ministérios, aqui em plenário, todas as sessões. Então, são obrigações que fazem com que a vida da gente ande muito rápido. Quando você pisca os olhos, passou a semana, pisca os olhos, passou o mês e fechou o ano. E a gente já está entrando no 3º ano de mandato. Então, às vezes amigos me dizem assim: deputada Aline, como que você aguenta? Eu olho teu status e eu fico cansado só de olhar. Eu falo assim, gente, porque o tempo é curto, né? O povo brasileiro precisa de muita coisa. Nosso estado está sedente de muita coisa e eu vim para fazer a diferença, fazer o meu melhor. Então, mulheres, façam o melhor de vocês, indiferente de onde. Se é um trabalho social, se é numa referência de instituição, se é um trabalho voluntário, se você está participando como uma conselheira de algum conselho municipal, de alguma instituição, se você faz parte de um quadro político dentro da prefeitura, dentro de instituições públicas, enfim, onde você esteja, faça o seu melhor por você, para provar que o seu limite é sempre ou lá em cima, a sua régua é a mais alta possível. E assim nós vamos provar que nós temos condições, que nós temos qualidade, que nós temos competência e que nós temos realmente a tarefa árdua de conseguir conciliar casa, filhos, marido, vida, toda a nossa vida normal, rotineira e mais a função profissional e de desenvolvimento dentro da sociedade. 12:36. Deputada, para a gente fechar então essa entrevista, eu quero que a senhora fale sobre emendas que a senhora conseguiu para o litoral do Paraná. A senhora até comentou agora há pouco da proximidade com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, que também sempre nos acompanha aqui no Litoral Notícias. O que a senhora já conseguiu de emendas, de recursos para as cidades do litoral do Paraná, deputada? Bom, eu vou, primeiro agradecer a todos, que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Oi, som? Voltou? Voltamos, estamos ao vivo. Deu uma pequena queda no sinal, mas estamos ao vivo, deputada. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo de novo? Tá, joia. Bom, eu quero agradecer primeiro porque vocês me confiaram. Aí no litoral, eu tive, se eu não me engano, acho que 700 votos, 500 votos, alguma coisa assim, em todo o litoral. Parece ser pouco para um deputado federal, mas eu fico muito feliz porque foram estes votos que me deram a condição de estar onde eu estou. Teve municípios no estado do Paraná, que hoje eu atendo, que eu tive um voto ou nenhum voto, e não é por isso que eu deixo de atender, não é por isso que eu deixo de subsidiar, de fazer a minha parte. E aí eu tenho um laço de muita amizade com vários colegas que inclusive foram candidatos a prefeitos e prefeita e não venceram, com muitos vereadores que concorreram, venceram e estão hoje no quadro do Legislativo. Tem outros que não venceram e continuam sendo nossos líderes, e tem um caso de grande sucesso, que é o nosso querido amigo Justus, que é um prefeito que honrou a sua votação e voltou para continuar o seu legado, continuar o seu trabalho. E a gente já conseguiu encaminhar um valor até bem significativo. Em total de valor indicado, foram mais de quase 6 milhões, na verdade. E esses valores, tem alguns que estão em repasse já empenhado, outros já foram pagos e alguns ainda estão indicados. Quer dizer, depende ainda do projeto, depende da liberação, depende do prefeito mandar ainda alguma documentação, mas já está ali
registrado, garantido. Para Antonina, eu encaminhei R$294 mil em emendas. Para Guaraqueçaba, foram R$150 mil. Para Guaratuba, foi R$1.080.000. Para Matinhos, foram 300 mil. Para Morretes, foram 614 mil. Para Paranaguá, foram mais 300 mil. Para Pontal do Paraná, foram mais 400 mil reais. Esses valores estão distribuídos de várias formas, de acordo com a solicitação dos nossos líderes, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores. Ou é recurso para a saúde, a grande maioria, porque a gente sabe, num momento que estamos passando pandemia, o custo, né, para a manutenção da saúde é mais alto. E, além disso, nós temos também, fora a saúde, muitas outras solicitações, equipamentos, veículos, reformas, construção, né? E essas coisas, ônibus, são coisas que vão pedindo e a gente vai organizando, ajeitando com as nossas emendas impositivas ou de bancada. E também tem aquelas coisas que não aparecem como valor, como dinheiro, mas os nossos prefeitos sempre têm necessidade de um empurrão aqui em Brasília, de uma porta-voz em projetos, programas, solicitações da União, que se a gente não intervir, vai ficando lá na fila, vai demorando um pouco mais essa liberação. Então, a gente consegue, muitas vezes, colaborar não só com dinheiro, com emenda, porque é finito, né? É pouco, mas a gente consegue intervir e ajudar também muito os municípios trazendo essas agilizações de projetos, de programas, de liberações. Antes também de terminar, eu queria, como presidente da Comissão da Agricultura, ressaltar a importância desta comissão e deste setor que hoje eu represento efetivamente, sabendo também de que o agro é o motor, é a locomotiva, né, forte da economia do nosso estado, e o litoral também tem grande responsabilidade no setor agro, mesmo que a gente sabe da evidência turística, né, da questão artesanal, questão comercial, mas a gente sabe que o agro também existe no litoral. E nós precisamos lembrar que o Brasil alimenta 1/4 da população mundial, que o agro aqui no Brasil é uma potência. Pena que muitos brasileiros, ao invés de elogiar, incentivar, favorecer, apenas criticam e cobram, ou colocam, ainda pior, muitos produtores como vilões. A gente precisa saber que o agro é um patrimônio desse país, a gente precisa valorizar, né? Porque o Brasil concentra hoje 20% de toda a biodiversidade do planeta. Nós temos uma importante força no PIB brasileiro. Em 2020 foi 26,6% que o agro impactou no PIB nacional. Então são cerca de 2 trilhões de reais. É muita coisa, minha gente. E nós temos aí um potencial de exportação fantástico e que precisa ser aprimorado ainda mais. Hoje a gente já exporta para 160 países e o mundo corre hoje atrás de remédios, atrás de vacinas e atrás de alimento. E o Brasil tem a alegria de ter alimento suficiente para poder garantir a saúde do nosso brasileiro, para dar condição de vida e alimentação. Nós temos alimento para ser comprado, né? Então, o nosso agricultor, graças a Deus, não parou na pandemia, então a gente não tem falta, não tem escassez de alimento. Então, eu vejo que a gente precisa tirar esse viés ideológico contrário ao agro e, pelo contrário, nós temos que lutar, favorecer, fortalecer e divulgar o maravilhoso setor do agronegócio que nós temos, desde o pequenininho ao grande produtor, que realmente faz a sua tarefa de casa, levando comida para o brasileiro e para o mundo. 12:42, deputada federal Aline Sleutz participou conosco direto de Brasília. Obrigado pela sua participação, deputada, e um bom final de semana aí em Brasília. Eu agradeço, e só para finalizar, quero agradecer ao Eloy Nogueira de Morretes, ao Cladson de Antonina, ao Denei Pinheiro de Antonina, ao Leléo de Matinhos, o Wilson de Antonina, o Felipe Puff de Guaratuba,
o Marques da ambulância, o Ziel de Valadares e, claro, nosso prefeito Justus, meu assessor Luquinhas, Ariel de Morretes e a todos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Sempre é um prazer falar com vocês. Até a próxima. Obrigado. Deputada federal Aline Sleutz falando aqui na Litoral Sul FM 95,9. Ela que é deputada federal, presidente da Comissão de Agricultura e vice-líder do governo no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Litoral Notícias. Agora 12:43, daqui a pouco nós vamos voltar a falar de pedágio, né? Teve uma reunião hoje pela manhã muito importante, uma audiência pública online, uma audiência pública virtual e já vamos voltar a falar nesse assunto aqui no Litoral Notícias. Hoje, dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. E nós temos aqui já a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, ela que vem da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Cristiane Maria Coral Damasceno, para falar um pouco dos trabalhos, né, desse instituto que com certeza faz um grande trabalho no combate ao câncer, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Paranaguá. Cristiane, boa tarde, obrigado por estar conosco aqui na Litoral Sul, nesse dia tão importante para todos nós, né, Cristiane? Boa tarde, nós que agradecemos essa oportunidade, né, para a gente vir divulgar também esse nosso trabalho da prevenção e de arrecadações, né? Como estão os trabalhos hoje? Quais são as ações que a Rede Feminina está conseguindo manter nesse tempo de pandemia? Então, a Rede Feminina, ela é uma ONG, então, que precisa sempre de ajuda, né? De colaboradores. E por conta da pandemia, nossos trabalhos estão parados, né? Nós temos o trabalho de fazer bingos bimestrais, está parado, né? Também a arrecadação no supermercado, que também paramos, né? Os voluntários vão até o supermercado. E nós temos o nosso bazar, que estamos retornando agora em abril, na verdade. Ficamos parados praticamente um ano por conta da pandemia. Então, tudo que nós ganhamos de roupas, de sapatos, cama, mesa e banho, tudo nós vendemos no nosso bazar, a preço bem barato, bem acessível para todos. E nós vendemos e revertemos tudo em cestas básicas, medicamentos e suprimentos para nossos pacientes. Então a pandemia praticamente não acabou com os trabalhos, mas deu uma pausa nos trabalhos, nas ações efetivas. E Deus maravilhoso, nós ganhamos muito alimentos em 2020, né? No início da pandemia, o povo paranaguara sensibilizou-se e nos ajudou muito. Só que, infelizmente, a pandemia continua e nós ainda continuamos, né? Precisamos muito de ajuda mesmo, principalmente de alimentos. Estamos com a Cristiane Maria Coral Damasceno, da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Paranaguá, conversando conosco sobre os trabalhos da Rede Feminina nesse período, né, de pandemia e, claro, nesse dia tão importante que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Normalmente, tirando a pandemia, Cristiane, como que é o trabalho, como que é o dia a dia de vocês? Todas as pessoas que fazem serviço, que ajudam, são voluntários, Cristiane? Então, nós temos um número já bem pequeno de voluntárias, né? E nós nos revezamos, fazemos equipes toda terça e quinta-feiras, né? E quando chega lá um paciente, fazemos um cadastro, em seguida desse cadastro que ele leva documentos, né? Os xerox dos documentos que nós precisamos e fazemos a visita nas casas, né? Fazemos um questionário, então depois ele começa a ser o nosso assistido, né? Conforme a necessidade deles. Se ele precisa de cesta básica, de medicamento, de suprimentos, de fraldas, então nós damos essa assistência para eles, para o paciente. Antes da pandemia, Cristiane, você tem assim dados de quantas pessoas estavam sendo atendidas por vocês, mais ou menos? Nós temos 70 pacientes. 70 pacientes. Se você for, digamos assim, multiplicar pelo número de pessoas na família, então dá mais de 200 pessoas com tranquilidade, né, Cristiane? Com tranquilidade. E são pessoas que realmente precisam mesmo, né? Porque são pacientes com câncer carentes, né? Não só com câncer ou não só carentes com câncer carentes. Então eles precisam, nem todos ganham benefícios, são aposentados, precisam dessa ajuda. Por isso é um trabalho que nós fazemos assim, de pedir, de comprar, de trabalhar mesmo para que não falte para eles todos os meses. O tratamento com câncer é 5 anos. Então são 5 anos um tratamento com câncer.
Então, nesses 5 anos, a rede feminina dá essa assistência. Enquanto o médico não der alta ao paciente, a rede continua ajudando. Estamos conversando com a Cristiane Maria Coral Damasceno, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que está conversando conosco neste dia especial, Dia de Combate ao Câncer, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Você falou que as ações estão infelizmente paralisadas por conta da pandemia, e as pessoas que têm interesse em ajudar, temos empresários, temos pessoas que têm uma condição melhor de vida, né, Cristiane? E elas estão ouvindo agora e, porventura, querem ajudar com alimentos, querem ajudar até com quantidade financeira. Como que essas pessoas elas podem entrar em contato com a Rede Feminina e oferecer essa ajuda? A nossa sede fica na Maneco Viana, esquina com a Estrada Velha dos Correias, entre o Colégio Anchieta e o SEDAP. É uma casa cor-de-rosa, bem de esquina. Nós estamos ali todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas. Aí pode ir lá, pode levar a doação, né? Também, se quiser nos ajudar no nosso bazar também, né? Nós recebemos e vendemos, e tudo que vendemos também revertemos nessas necessidades aos pacientes. Ou também temos a nossa conta, mas se puder ir até lá, a gente passa daí a conta, agência, o banco certinho, se quiser fazer transferência, depósito, tudo ajuda, né? Então, para vocês, o ideal é que a pessoa vá lá conhecer o trabalho de vocês. Isso, principalmente, né? As cestas básicas são entregues toda a última sexta-feira de cada mês, né? Daí, se alguém quiser ir lá conhecer esse trabalho também, claro que estamos com restrições, tudo conforme o protocolo, né? Nessa entrega, mas quem quiser também assistir, toda a última sexta-feira de cada mês nós fazemos entregas. Então, toda a última sexta-feira de cada mês tem esse trabalho de entrega de cesta básica da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Muitas pessoas hoje em Paranaguá sofrem desse mal, Cristiane? Nossa, é incrível como é muita gente, e ainda que muita gente não conhece o nosso trabalho, sabe? Porque a ONG, ela trata assim, homens, mulheres, crianças de todas as idades, e também qualquer tipo de câncer em qualquer lugar do corpo, né? Então a gente dá essa assistência para todos eles. Mas é muita gente, e é o litoral. Nós temos Antonina, nós temos Morretes, temos Alexandra, né? A praia nós atendemos também. Então é o litoral. 70 em vista do litoral é pouco, né? É pouco. Mas também a luta que a gente estamos tendo para esses 70, que aparentemente é pouco, a luta para poder todo mês conseguir a cesta básica, a fralda, os suplementos que estão aumentando. Quando o paciente faz quimioterapia e radioterapia, ele começa já de um dia, 2 ali, ele não ter vontade de se alimentar, ele começa a ter, né, alguns probleminhas, então, da reação da quimio e da rádio. Então ele não se alimenta, mas ele precisa ter essas vitaminas. Então esse suplemento é necessário para o organismo dele, né? Então o João Paulo dá, né? O hospital lá dá suplementos e tal. Só que às vezes não tem, né? Então a Rede Feminina, independente do que ele ganha no João Paulo, não, a gente já dá uma lata ou 2 quando nós temos, porque o suplemento ele é caro. Ele está numa promoção 50 e poucos reais, né? Então ele é caro um suplemento, mas para dar 2 latas às vezes agora está aumentando o paciente que precisa de suplemento, né? Era meia dúzia, agora estamos mais de 10, então olhando assim dá ser 600 reais no mês para comprar os suplementos, para dar uma lata pelo menos para cada paciente. É caro, né? Então precisamos de ajuda também do povo parnanguara aqui. Tem um coração, nós vimos em 2020 como nós ganhamos muito alimento, muita fralda, temos bastante pessoas que nos ajudaram mesmo, mas só que a pandemia continua, o trabalho a gente não pode fazer ainda e precisamos de ajuda, porque esse povo continua, né, precisando de todas essas necessidades. 12:52. Hoje, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Estamos recebendo aqui a Cristiane Maria Coral Damasceno, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Você que tem condição, você é empresário, você é uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, ajude, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer. Para você que não sabe onde fica, é muito fácil. Maneco Viana, sentido ali o Anchieta, o SEDAP, é bem na esquina, aquela casa rosa que tem ali. Então todo mundo sabe onde fica, Maneco Viana. Qual que é o bairro ali? Ali é Jardim Eldorado. Jardim Eldorado. Então não tem erro. Bem na esquina ali do Colégio Anchieta,
tem aquela casa de esquina rosa, vá ali, dê um pulo, todas as medidas de segurança, de saúde estão sendo tomadas, conheça o trabalho para que você possa ajudar. A gente não está pedindo para você ajudar sem conhecer o trabalho, que é muito fácil chegar aqui, nos ajude, mas o que vocês fazem, o que vocês desempenham? A Cristiane trouxe um pouco da ação da Rede Feminina, mas tem muito mais coisas que você, dando um pulinho ali, conversando com a Cristiane, com as outras voluntárias, vai saber e com toda certeza vai ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que está precisando de ajuda para manter, né, o atendimento a esses mais de 70 pacientes que a Cristiane nos passou. Cristiane, obrigado pela presença. A Litoral Sul fica de portas abertas para vocês, sempre que precisarem divulgar o bazar, a entrega das cestas básicas, a Litoral Sul é uma parceira de vocês. Nós que agradecemos essa oportunidade, que não só da colaboração de alimentos, fraldas, né, e suplementos, mas também precisamos de mão de obra. Também estão convidadas as pessoas, homens ou mulheres, que queiram trabalhar, ser voluntário também da Rede Feminina, porque nós precisamos também muito de mão de obra. Então, com certeza teremos essa ajuda daqui para frente. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Obrigado. Cristiane Maria Coral Damasceno, ela que está conosco aqui no Litoral Notícias. Você que está na live vê uma foto bem legal ali, né? De voluntários que estão trabalhando nesta causa do combate ao câncer, que hoje é lembrado como Dia Mundial de Combate ao Câncer. Na Litoral Sul, 12:54. Uma boa tarde para você que nos acompanha no rádio, na internet, em qualquer lugar onde você estiver. O pessoal do Sesc vai participar conosco também, né? Vai ter um drive-thru bem legal do Sesc, que sempre também anuncia as suas ações aqui na Litoral Sul. Quer saber mais sobre esse drive-thru que vai ter no Sesc? Vamos então à informação aqui na Litoral Sul FM 95,9. Boa tarde, Luiz Júnior, tudo bem? Então, nós estamos mais uma vez pedindo apoio aí de toda a população para mais uma campanha do Sesc. A gente está na reta final da nossa campanha do material escolar, onde a gente já arrecadou mais de 1.000 itens para doação. Nós estamos arrecadando os itens novos em boas condições para encaminhar principalmente para algumas escolas aqui do município e também escolas indígenas da área rural, onde a gente vai montar kits para esses alunos e também para dar apoio à escola nesse momento, né, no repasse do material escolar para essas crianças, né? Então a gente vai estar fazendo nesse sábado um drive-thru especial, onde a gente vai estar aqui na frente da unidade, né? Então você não precisa descer do seu carro, você pode vir, passar com o carro aqui, deixar o material conosco, né, de sua doação. A gente recolhe com todo o protocolo e cuidado, né? Então a gente tem feito toda quarentena de todos os itens doados, né? A gente tem recebido alimentos que a gente encaminha para algumas instituições, logo a gente entra com a campanha do agasalho. Então a gente quer fechar essa campanha com chave de ouro, com esse drive-thru, e a gente conta com a colaboração de toda a população de Paranaguá para mais uma vez essa ação de solidariedade. Tá bom? Então, muito obrigada e conto com a presença de todos vocês nesse sábado, das 10 às 5 da tarde, aqui na unidade do Sesc de Paranaguá, próximo à UPA. Obrigada! Obrigado, pessoal do Sesc, sempre conosco aqui na Litoral Sul FM 95,9. Participe desse drive-thru solidário, mais uma grande ação do Sesc Paranaguá. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Daqui a pouco Ciro Gimenez ao vivo da estação ferroviária trazendo informações da vacinação em segunda dose aqui em Paranaguá. É o Litoral Notícias que está no ar para você na Litoral Sul. Intervalo é rápido. Litoral Notícias. Rádio jornalismo forte, ágil e com credibilidade. Litoral Sul, boa tarde, 12:56. O litoral todo está comentando os preços do Calunga. É de ficar de boca aberta. Confira. Cimento Supremo apenas R$26,80. Cimento Votoran só R$27,90. Telha 6 milímetros apenas R$56,90. E atenção, Ilha do Mel. O Calunga agora também entrega todo o seu material no embarque de Pontal do Sul. Calunga, 2 lojas na Ilha dos Valadares. Supermercado Pague Menos, 5 lojas em Paranaguá, lojas ainda em Antonina e Guaraqueçaba. Você pode receber nossas ofertas via WhatsApp 988626464
ou nas nossas redes sociais, página do Facebook ou Instagram. Supermercado Pague Menos, a economia do lar. De volta agora, 1h em ponto. Uma boa tarde para você que está conosco na internet, no rádio, acompanhando o LN, o Litoral Notícias. E o João Ricardo esteve ontem na clínica do Dr. Wilson Junqueira, fisioterapeuta, para falar de um assunto bem interessante: sequelas da Covid, né? Sequelas no corpo, sequelas físicas que a Covid deixa nos pacientes que contraíram a doença, que chegaram a ficar internados ou não. O João Ricardo bateu um papo muito interessante com o Wilson Junqueira, ele que é fisioterapeuta, muito respeitado em Paranaguá, um grande profissional, ele que é torcedor do Monte Sião Futsal, inclusive é o fisioterapeuta da equipe. O João Ricardo vai trazer esse bate-papo muito interessante com o Dr. Wilson Junqueira, fisioterapeuta aqui em Paranaguá. Boa tarde, João Ricardo. Boa tarde, Elísio Júnior. Boa tarde, ouvintes do Litoral Notícias. Estamos conversando com o Dr. Wilson Junqueira, fisioterapeuta da cidade aqui da Clínica São Lucas. Doutor, vamos bater um papo aí sobre as sequelas pós-Covid-19, essa temida doença e também as temidas sequelas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, o que acontece? A Clínica São Lucas, de um tempo para cá, ela começou a atender esse público-alvo, né? Que são pacientes pós-Covid com distúrbios respiratórios. O que a gente mais está chamando a atenção aqui na clínica é que os sintomas praticamente são os mesmos, porém o tratamento é individualizado, não tem um protocolo de tratamento específico pós-Covid. A gente faz uma avaliação específica nesses pacientes, vê quais são as sequelas que permaneceram e assim a gente trata um tratamento adequado àquele paciente. Mas as principais sequelas que a gente observa no pós-Covid são a falta de ar, a dispneia, em pequenos esforços, né,
muita fraqueza muscular, principalmente em membro inferior, pelo fato dos músculos das pernas necessitarem de mais suporte do oxigênio. Demência, né, esquecimento e muita retenção de líquido, principalmente nas extremidades, tanto o braço quanto as pernas. Essas são as principais sequelas causadas pós-Covid. Doutor, e como podemos tratá-las? Se for da respiração, do esquecimento, como é que faz, ou como é que é o tratamento dessas sequelas? Então, o que a gente faz aqui na Clínica São Lucas, né? A avaliação, a gente determina qual é o grau de fadiga muscular, qual é o grau de cansaço muscular, seja ele respiratório, seja ele motor. E em cima dessa avaliação a gente trata o plano de tratamento. Mas a parte respiratória, nós temos fazemos uma ausculta pulmonar, examinamos a região que está menos ventilada e aí com exercícios respiratórios nós traçamos junto com o paciente aquela área que não estava sendo ventilada volta a funcionar, volta a respirar, volta a fazer a troca gasosa que a gente fala. Então é um passo de cada vez. Primeiro a gente consegue fazer com que o paciente restabeleça aquele padrão ventilatório, aquela respiração ofegante, ela se torna uma ventilação mais tranquila e aí a gente vai fazendo o trabalho de fortalecimento da musculatura respiratória. Porque o que acontece? Quando acontece o Covid, o padrão respiratório, a gente fala aos profissionais, é um padrão muito apical, é uma respiração muito mais curta. E essa respiração curta se dá pela fadiga muscular. Os músculos respiratórios, principalmente, eles cansam, fazendo com que o paciente não consiga fazer uma inspiração completa e não consiga fazer toda a ventilação pulmonar. Então, nós fazemos um trabalho respiratório, onde a gente ventila todo o pulmão e, após isso, começamos o trabalho de fortalecimento da musculatura respiratória. Falando agora em prevenção, doutor, se previne antes, durante ou pós a Covid? Em relação à prevenção, aí é um tabu, né? Ninguém ainda sabe ao certo, né? O uso de máscara não quer dizer que previne, né? É uma segurança para o paciente que está utilizando a máscara, mas a aquisição do álcool em gel, né? Utilizar a higiene completa em qualquer objeto que pegue, é bem interessante isso. Mas a prevenção, ela se dá já nos ambientes dentro de casa, né? No seu trabalho, qualquer intercorrência onde você dividir o objeto, né, é higienização por completo. Nós indicamos para os pacientes, né, não que isso não vá fazer o paciente pegar, né, mas dificulta, né, essa transmissão desse vírus, né. E a gente vê que está muito alta a demanda ainda em Paranaguá, então tem que cuidar, tem que fazer toda essa parte preventiva, seja lá no supermercado, seja lá em casa, em qualquer objeto compartilhado, né, higienizar, fazer a asepsia, né, que é a aplicação do álcool nesses objetos para não ter essa intercorrência de ter a Covid. Doutor, depois de quanto tempo ela começa a aparecer, as sequelas? Elas depende do corpo da pessoa ou todas as sequelas aparecem para as pessoas no mesmo tempo? Os pacientes que estão procurando os atendimentos fisioterapêuticos são pacientes que já ficaram hospitalizados, principalmente os pacientes que sofreram nessa intubação. Com a intubação faz com que o paciente ele fique com um padrão respiratório mais complicado, né? Nós falamos que a gente ensina o paciente a respirar novamente, porque a respiração, se você não respira ela de uma forma correta, ela vai fazer com que toda a musculatura fique fadigada, canse. Então nós fazemos todo o trabalho ventilatório com o paciente, ensinamos o paciente a respirar de uma forma correta, trabalhamos essa musculatura para não cansar novamente, fortalecer novamente a região para não ter nenhuma intercorrência futura, né? As sequelas a gente fala que não tem um tempo de instalação no corpo, mas percebemos que já os médicos estão trabalhando associados já com o fisioterapeuta, porque percebe-se que pacientes que fazem fisioterapia pós-hospital, pós-aquisição, têm um retorno mais rápido para suas atividades. E qual que é o tempo de duração dessas sequelas? Outro problema quando a gente se fala de tempo de duração, depende muito da extensão que a Covid pegou, né? Nós percebemos pacientes que pegaram lá uma extensão de 30% a 40% no pulmão que estão retornando um pouco mais rápido para suas atividades, mas também teve pacientes que a gente já atendeu na clínica que atingiu 80% da capacidade pulmonar. E esse problema da capacidade pulmonar que vai dizer quanto tempo que ele vai ficar em tratamento e quanto tempo ele vai retornar para suas atividades. Certo. Doutor, então nós desde já agradecemos esse bate-papo descontraído, os microfones da Litoral Sul estão abertos, agora também na mídia, né, no Facebook.
Deixando aí o contato do Dr. Wilson Junqueira, da Clínica São Lucas, e as dicas que o senhor passa aos nossos ouvintes e telespectadores. Então, eu digo para os pacientes que estão, para as pessoas que estão vendo essa matéria, né, escutando, vendo essa matéria, que evitar aglomerações, né, cuidar com os seus objetos, né, fazer asepsia local, porque só quem já passou por isso sabe a dificuldade de perder um ente querido em casa, né? Quem trabalha dentro de hospitais sabe, né, a infelicidade, a tristeza que é um paciente ficar acometido 14 dias afastado de sua família. Então a gente faz o seguinte: qualquer sintomas que vocês percebam que está diferente, procure um médico, porque o tratamento precoce com certeza vai melhorar muito mais rápido e vai fazer com que o paciente tenha uma alta muito mais rápida, né? E ter cuidado, ter amor ao próximo principalmente, né? Que você não quer que faça, não organize nenhum evento que possa aumentar a aglomeração. Ainda o Hospital Regional de Paraná, do Litoral aí está numa capacidade alta, então temos que cuidar e esperar que essa pandemia logo comece a diminuir os números aí e a gente voltar a ter uma vida normal como era antes. Muito bem, ouvimos aí o Dr. Wilson Junqueira. E você que está na live, pegou Covid, sentiu sequela? Comenta aí embaixo que o doutor estará respondendo após aí, ele estará assistindo a live ao vivo aí, ele vai comentar. Litoral Notícias, segue daí, Elísio Júnior. Obrigado, João Ricardo, que esteve ontem na clínica do Dr. Wilson Junqueira Neto, trazendo essa entrevista, né, muito esclarecedora, a questão da Covid e as suas sequelas, né, no corpo, as sequelas físicas que a Covid está deixando nos pacientes. Agora 1h09, 1h09, você está no Litoral Notícias nesta quinta-feira, já abrindo o final de semana, tempo fechado no litoral, fez sol, choveu, nesse momento cai uma leve garoa aqui no centro de Paranaguá, na rua Princesa Isabel. Vamos trazer os números da Covid para você que está conosco na live, você que está conosco no rádio, números da Covid pintando para você aqui no Litoral Notícias. Os novos casos no litoral do Paraná, segundo o boletim da CESA desta quarta-feira, foram 157 novos casos confirmados nos municípios do litoral do Paraná, de acordo com a CESA, em boletim divulgado nesta quarta-feira. 157 novos casos confirmados. Isso pela CESA. Vamos então para o boletim da ala Covid do Hospital Regional. 53 pacientes estão internados nesta quinta, 42 confirmados e 11 em investigação. Foram 3 óbitos nas últimas horas, todos eles hoje, inclusive de 3 moradores de Paranaguá. Infelizmente, Paranaguá perdeu mais 3 moradores para Covid na ala Covid do Hospital Regional do Litoral. Nós temos também o número de óbitos, né? O número de óbitos, segundo a CESA, que vem aumentando a cada dia. Passamos da casa dos 600 mortos no litoral do Paraná por causa da pandemia. Chegamos a 616 óbitos, 616 mortes no litoral do Paraná neste período de pandemia que já dura mais de um ano. São dados da CESA, a Secretaria Estadual de Saúde, aqui no Litoral Notícias da sua FM Litoral Sul 95.9. 1h11, você que já está com seu carro nas ruas de Paranaguá, voltando para o seu trabalho, foi almoçar em casa, já voltou, está voltando, você que está almoçando no centro, obrigado, está no celular, né? Hoje em dia você pode acompanhar o Litoral Notícias pelo celular através do seu Facebook, aqui nas redes sociais da 95,9. Daqui a pouquinho o Valdinei Garcia vai trazer informações do IPTU. Ontem nós estivemos lá na prefeitura, secretário Maurício Coutinho falando do IPTU. Dia 12 de abril já vence, né? A cota única ou a primeira parcela do IPTU 2021. Muita atenção porque o Valdinei Garcia traz informações importantes do IPTU aqui no Litoral Notícias com o secretário Maurício Coutinho, secretário da Fazenda de Paranaguá. Olá, Valdinei Garcia, uma boa tarde para você. Boa tarde, Elísio. Boa tarde, ouvintes do programa Litoral Notícias. Hoje nós vamos conversar com o secretário da Fazenda, Maurício Coutinho. Fala sobre o IPTU. Explica um pouquinho mais para a população, secretário. Bom, meu boa tarde a todos, pessoal, ouvintes aí da Litoral. Então, nós fizemos aí todas as entregas dos carnês de IPTU referente a 2021, né? Foram entregues pelo correio, para maior comodidade aí do contribuinte. No dia 12 de abril agora,
vai estar vencendo a primeira parcela ou a cota única aí com desconto de 12%, né? E esse IPTU ele pode ser parcelado em até 6 vezes, né? Então a gente espera que a população que de repente não tenha recebido esse carnê, nós temos um e-mail disponível, que é o iptu@paranaguá.pr.gov.br, onde eles podem pedir informação, de repente até um PDF do próprio carnê para pagamento. E claro, hoje a gente já voltou a fazer o atendimento ao público em tempo integral aí, né? Tempo normal, né? Das 8 às 11, 13 às 18, atendimento ao público relacionado ao IPTU. Então, a população que precisar, não recebeu em casa, pode vir até a sede da prefeitura e retirar seu IPTU? Sim, veja só, por comodidade nós temos um link no site da prefeitura onde o contribuinte consegue imprimir esse carnê, para não ter que vir até aqui a sede da prefeitura. Pelas questões de pandemia, distanciamento social, a gente até prefere que a pessoa consiga imprimir em casa. Se tiver alguma dificuldade, pode pedir ajuda pelo e-mail que eu passei, né? E em último caso, vir até a prefeitura para atendimento pessoalmente. Secretário, e a população, alguns têm carnês atrasados, ele pode vir, também entrar no link para fazer esse parcelamento, se a pessoa quiser? Veja só, na realidade o parcelamento daí é só presencial, pelo menos por enquanto é presencial. Se de repente você precisar reimprimir alguma guia do parcelamento, um parcelamento que já exista, daí nós temos uma aba ali de serviços, de dívida ativa, daí ali ele consegue imprimir esse parcelamento, essa guia que esteja em atraso, ele já imprime atualizado, desde que não tenha passado do prazo de 2 parcelas, porque daí o parcelamento é cancelado, né? Mas se precisar fazer o parcelamento, tem que vir para fazer pessoalmente mesmo. Estamos conversando com o secretário da Fazenda, Maurício Coutinho, explicando sobre a entrega dos carnê do IPTU 2021. Algo mais, secretário? Olha, na realidade a gente só pede aí que a população tenha uma consciência, né, nesse período de pandemia, evite ao máximo vir até a prefeitura, tente usar os meios que a prefeitura está disponibilizando, até pelas questões de distanciamento, e que as pessoas tenham consciência que o IPTU ele é um dos impostos que volta praticamente imediatamente para a população, né? 60% dele é o recurso livre, é a parte que vai para pavimentação, 15% é o que vai para a saúde, embora nós apliquemos bem mais que isso na saúde, então 25% para a educação. Então que a pessoa tenha, que a população tenha essa consciência de que é um recurso que a gente devolve 100%, né? E nesse momento que a gente está passando, onde a gente precisa, né, investir em saúde, investir na proteção da população, acho que é um imposto bem importante. Tem a possibilidade de quanto carnês de IPTU foi entregue esse ano para a população de nossa cidade? Foram acima de 42 mil inscrições que foram entregues, né? Esse é o informe que a gente tem do Correio, 42 mil inscrições. Então, para repetir rapidamente, em quantas vezes a população pode parcelar o IPTU 2021? Então, até 6 parcelas, sendo que a primeira vence agora no dia 12 de abril, né? E claro, a opção da cota única com 12% de desconto também agora no dia 12 de abril. Algo mais, secretário? Não, acho que seria só isso. Esta é a participação do secretário da Fazenda, Maurício Coutinho, falando sobre o IPTU, com as imagens de Elísio Júnior, Valdinei Garcia, para o programa Litoral Notícias, jornalismo com responsabilidade. Tá aí o Valdinei Garcia trazendo informações da prefeitura do IPTU, falando com o secretário Maurício Coutinho aqui no Litoral Notícias desta quinta-feira. Na Litoral Sul, mais 16, o Litoral Notícias ao vivo, neste Dia Mundial de Combate ao Câncer, e vamos falar de esportes. O Valdinei Garcia volta, como tá trabalhando esse menino, hein? Valdinei Garcia vai trazer informações do esporte, uma entrevista aí bem legal com o Norberto Lemos, técnico do Rio Branco, que fala aí no Litoral Notícias. Litoral Notícias, no mundo dos esportes. Valdinei Garcia voltando, ele esteve hoje pela manhã lá na Estradinha e conversou com o técnico Norberto Lemos. O Rio Branco não jogará no final de semana, deve voltar a campo somente na semana que vem e provavelmente em Paranaguá. Fala aí, Valdinei, vamos falar de esportes. Boa tarde, Elísio, boa tarde, ouvintes do programa Litoral Notícias. Para o elenco do Rio Branco foi folga hoje.
mas para o professor Norberto Lemos não. Estava treinando, atendeu o pedido de falar sobre o Rio Branco. Rio Branco ainda nada, né, professor? Nem marcação de jogos, esperando toda a documentação ainda para ser resolvido. Mas o trabalho continua, né, professor? Exatamente. Com relação ao treinamento, eu sempre treinei, né? Desde o início da minha carreira, então eu sempre pretendo manter a minha forma. E com relação ao campeonato também, infelizmente, a gente não sabe quando vai jogar novamente, né? Parece que vai ser dia 18, a princípio seria contra o Londrina, mas enfim, já veio a questão da pandemia de novo e a gente tem que aguardar a decisão da federação e também da questão da saúde. Esperamos que o mais breve possível a gente possa jogar em casa e consequentemente somar os 3 pontos. A torcida espera, né, professor? Tá ansiosa para ver o Leão jogar, porque o Rio Branco fez 3 jogos fora de casa. Jogou contra o Toledo, Maringá e Operário. E agora a expectativa de mostrar seu futebol aqui em Paranaguá, no estádio Nelson Medrado Dias. A expectativa é grande do torcedor. Exatamente. Eu acho que não só do torcedor, como nosso também, né? Nós tivemos 3 jogos difíceis, com viagens que foram feitas também bastante difíceis. E agora jogando em casa, a gente muda o sistema de jogo, entendeu? Acho que a gente joga mais pra frente, diferente do que a gente jogou mais com cautela nos jogos fora de casa. E com o time mais inteiro também, né? Sem viagens, então acho que a gente vai conseguir jogar os 90 minutos marcando mais pressão. A pressão também do torcedor, professor Norberto, é sobre tipo assim, as cartas marcadas de jogadores que vieram para cá, como Bernardo, Pedro Botelho, Zezinho e também o Demétrios. Ainda não se apresentaram muito bem com a camisa do Rio Branco. Espera-se que eles cresçam o rendimento no futebol, né? Exatamente, eu acho que assim, eu tenho dado oportunidade para todos eles, entendeu? Uns jogando mais, outros menos e assim, eu tô formatando o time, né? Lógico que no decorrer dos jogos eu vou ver quem é quem mesmo desses jogadores, não só de nome, mas que tem que corresponder dentro de campo. Então assim, os que tiverem melhores condições vão ser aproveitados, os que tiverem mais abaixo vão treinar mais para poder entrar na equipe. E sobre contratação, professor, o senhor pediu algo mais para a diretoria? Olha, então eles estão correndo atrás, sabe que sempre as portas estão abertas para bons jogadores, né? Eles estão indo atrás de alguns jogadores e é lógico, o pessoal que tem dado conta do recado aqui, os que estão aqui, estou muito satisfeito, entendeu? Pela disposição, pela vontade que todos têm demonstrado nos jogos e espero que se chegar algum reforço ele venha para compor o grupo e nos ajudar. Estamos conversando com o técnico Norberto, técnico do Rio Branco, falando esse trabalho e visando a próxima rodada, quando o Rio Branco vai jogar. Algo mais, professor? Não, a gente está na expectativa, né? O importante é que agora não tem chovido muito, né? E a gente tem conseguido colocar alguns trabalhos que não foram realizados antes, porque a chuva não deixou, o tempo não ajudou. Então ficou faltando muitas coisas pra gente implantar dentro da equipe, principalmente a questão de toque de bola, virada de jogo, entendeu? São coisas que a gente não conseguiu fazer porque o campo estava encharcado. E como o campo está ajudando agora, a gente tem feito esses trabalhos, o time tem assimilado bem e o nosso time é um time de muito toque de bola, muito técnico. Então assim, se o campo estiver seco, a gente vai conseguir implantar isso aí nos jogos. Falando sobre os jogos, Elísio, o Rio Branco, a diretoria está correndo atrás, já que a prefeitura já liberou com todo o protocolo, todo o trabalho, mas a diretoria tem que liberar a documentação na federação. A federação está aguardando. A diretoria vai fazer uma reunião hoje à tarde para oficializar toda a documentação para poder marcar o jogo do Rio Branco aqui em nossa cidade. Com imagem de Elísio Júnior, Valdinei Garcia, para o programa Litoral Notícias, jornalismo com responsabilidade. Tá aí, o Valdinei Garcia recebeu um carinho ali do técnico Norberto Lemos, técnico do Rio Branco, gentilmente nos atendeu nesta manhã na Estradinha. O técnico Norberto que chegou da sua corrida, do seu treinamento, tomou um caldo de cana ali do Vanderlei em frente ao estádio e daqui a pouco comanda mais um treino do Rio Branco no Campeonato Paranaense. O Rio Branco se prepara para voltar aos gramados, né? A expectativa é que semana que vem volte a jogar em Paranaguá, estreando em casa. E assim, nós fechamos o Litoral Notícias desta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho.
Amanhã, sexta-feira, meio-dia, tem mais um encontro com a notícia aqui na Litoral Sul FM 95,9 no rádio, em 95,9 nas redes sociais para todo o Brasil e o mundo. A Litoral Sul FM informa você. Uma boa quinta-feira, vem aí o Andrew Augusto comandando a tarde mais legal do litoral, com músicas e com muitos prêmios para você, com a Tarde Legal que começa daqui a pouquinho na Litoral Sul. Um grande abraço, uma boa tarde para você. Litoral todo está comentando os preços do Calunga. É de ficar de boca aberta. Confira. Cimento Supremo apenas 26,80. Cimento Votoran só 27,90. Telha 6 milímetros apenas 56,90. E atenção, Ilha do Mel. O Calunga agora também entrega todo o seu material no embarque de Pontal do Sul. Calunga, 2 lojas na Ilha dos Valadares. Supermercado Pague Menos, 5 lojas em Paranaguá, lojas ainda em Antonina e Guaraqueçaba. Você pode receber nossas ofertas via WhatsApp 988626464 ou nas nossas redes sociais, página do Facebook ou Instagram. Supermercado Pague Menos, a economia do lar.